Sobre esse lance de ficar em casa, foi bem no começo da pandemia, Sim. mas um cabo de guerra, isso daí, entre os Eu, no mundo governadores todo, o contrário. Deixar bem claro aqui, para não ter dúvida. Eu, no mundo todo, o contrário é isso. sobre ficar em Ficar em casa. casa, sim. Tá. Mas será, presidente, que assim, hoje a gente olhando tudo que passou e tudo mais, assim, talvez a gente tenha uma análise um pouco diferente. Porque a gente hoje, pelo menos, faz uma ideia do como as coisas aconteceram, sobre as vacinas e tudo mais. Mas será que esse fica em casa, num primeiro momento, um fica em casa mais radical, não garantiria que as pessoas poderiam voltar para suas vidas normais mais rapidamente? Nova York. O maior número de contaminados foram que ficaram em casa. Tá? O que eu falava? Nós temos que lutar contra a doença, em especial os mais idosos, com comorbidade, e o povão tem que trabalhar. Senão vai morrer de fome. Ficar embaixo da cama não vai resolver nada. E qual a intenção do lockdown? No máximo em 2 meses, criar hospitais de campanhas, aparelhar ou reaparelhar hospitais com respiradores. Foi um E problema. está tudo resolvido. O lockdown durou mais de 1 ano e meio. Virou uma política. Não durou. 1 ano e meio, sim. Você vê, eu te posto decretos para você de 2021. Não, eu não, vários governadores com lockdown. Eu não duvido que havia uma política nesse sentido, mas como o senhor disse, o povão precisava trabalhar. Sim. E assim, eu lembro que nessa época eu morava em Curitiba e eu tinha que vir para São Paulo toda semana para fazer o Flow. E eu lembro de passar aqui em São Paulo nos 2 primeiros meses, por aí, e parecia de fato uma cidade fantasma. Mas depois, as coisas foram... As pessoas começaram a ter que ir trabalhar, não Quanto tinha tempo jeito. depois? 1 ano depois? Não, acho que não foi demorou 1 ano esse depois. tempo todo não, presidente. Eu 2020, não estou dizendo que não foi uma questão 2020, grande parte dos estados, os governadores, por decreto, fechavam tudo. Exato. E às vezes o governador não fechava, o prefeito fechava. O que o Supremo decidiu? Era concorrente, eu, governadores e prefeito. Só se eu, por exemplo, decretasse área amarela em São Paulo, o governador podia botar área vermelha. O prefeito no seu município podia botar uma área roxa. Foi o STF que deu esse poder para ele. Deu esse poder para ele. Não sei por que fizeram isso. Me tirar de mim o poder de conduzir essas medidas da pandemia. E o que eu falava lá atrás? O vírus veio para ficar, infelizmente. Não é que eu quero, veio para ficar. Tanto é que não foi embora até hoje, nem vai embora mais. Fica rodando pelo mundo. E não é essa a solução. Daí, por exemplo, o meu ministro da Saúde, tal do Mandetta, ele fez um protocolo, quem estava com Covid ia para casa, quando sentir falta de ar, ia para o hospital. Daí eu falei, vai para o hospital fazer o quê? Ser entubado? Esse é o remédio? Por que você não garante a liberdade do médico clinicar seu paciente? Porque o médico sabe disso. Ele aprende. Se chega alguém que está passando mal, pode morrer, ele pode receitar alguma coisa e como um acordo com o paciente ou com a família. Então o tratamento precoce deixou de existir. Eu ainda falei para o Mandetta, vai para o hospital para ser entubado, o remédio é tubo, por que não deixar o médico clinicar? Você pode ver, na Guerra do Pacífico, por exemplo, o soldado chegava ferido, não tinha quem doasse mais sangue, e os médicos começaram a botar água de coco na veia dos caras, e salvou. Os remédios, muitas vezes, são descobertos por acaso. Você pega a África subsaariana, daí o pessoal fala, não tem informações precisas sobre a África. Por que morreu pouca gente lá? Proporcionalmente falando. Eles tomavam remédio, não vou falar aqui para evitar aí, eu querer derrubar a tua live aqui, um remédio que servia para combater a cegueira dos rios. Você pode ver, o que aconteceu com a China agora, há poucas semanas? Uma crise de Covid na China. Eu te pergunto, a Coronavac de onde é? Não é da China? Eles não tomaram a vacina? Ou se tomaram, por que não teve eficácia? Você não pode discutir esse assunto. Você fica proibido de discutir esse assunto. Eu discuti com embaixadores do mundo todo, no Brasil, conversando, ligando para médicos. Região amazônica. Qual o percentual de morte entre civis e militares? Muito maior entre os civis. Os militares estavam usando usando para combater o negócio da malária. E acabou, a hidroxicloroquina. Da malária. Tá. Eu tomei quando eu passei mal. No dia seguinte estava bom, coincidência ou não. Eu vou em eventos por aí. Às vezes tem 2 a 3 mil pessoas me assistindo. Quem é que contraiu o Covid? 70% levanta o braço. Quem usou isso ou aquilo? 90% levanta o braço.
Funcionou. E é uma coisa imediata.